a ti, imploramos tua proteção, ó presente ser aqui, concedendo tua direção, cada vez mais e mais, mostra-nos o teu favor. Em ti, Senhor, pelos laços do divino amor, através da provação, guia sempre, sempre com amor, guarda-nos o coração, revestindo sempre de fervor. Cada vez mais e mais, mostra-nos o teu favor. Une-nos em ti, Senhor, pelos laços do divino amor. Habilita-nos, Senhor, concedendo sempre mais poder ao teu povo, bom pastor, imploramos bênçãos conceder, cada vez mais e mais, mostra-nos o teu favor, une-nos em ti, Senhor, pelos laços divino amor. Amém. Amém, amém, amém. 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 Cheguei Vamos agora. nesse momento, né? Invocar a presença do nosso Deus em nosso meio. Vou pedir à irmã Sidneia que ore conosco, faça a primeira oração. Ela está. A irmã Sidneia. Ela está presente, sim, irmã. Eu vi a irmã Sidneia. Eu fui lá, o nomezinho dela, eu fui lá, né? Buscar, porque são as pessoas que a gente conhece mais, né? Irmã Sidneia, se ela não souber, a gente pode passar. Eu peguei aqui outro nome também, o missionário Eliabe. Eliabe. Estamos aqui. Amém. Não pode fazer a Amém. primeira oração conosco. Vamos orar. Vamos orar, todos com a reverência, em postura de oração. Santo Deus, maravilhoso Pai, nós te louvamos pela salvação em Cristo Jesus. Nós te louvamos, Senhor, por ter nos dado esta aula, oportunidade de estarmos aqui reunidos através da internet com os nossos irmãos, para juntos nós suplicarmos de Ti as misericórdias para as nossas vidas. Amém. Muito obrigado por estarmos Amém. aqui, e que o Senhor possa, de forma toda especial, estar em cada coração, atendendo cada necessidade. O Senhor possa estar abençoando as nossas famílias, o Senhor possa estar abençoando o nosso preparo para te receber nas nuvens dos céus. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Venha trabalhar em nosso coração, para que a cada dia possamos ter sempre o desejo de estar em comunhão contigo e uns com os outros. Nos dê a tua paz, nos dê o teu amor. Nós te agradecemos por tudo e pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. 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 Nesse momento, saudar todos presentes, né? Que Deus possa abençoar todos aqueles que puderam levantar cedo, né? Com vida e estarmos aqui, né? Reunidos no nome do Senhor Jesus, né? Para mais uma vez nos alimentar da palavra do nosso Deus. Então, que Deus possa abençoar todos os irmãos presentes. Amém, irmãos? Amém. Amém. Então, Amém. nesse momento também, né? Nesse momento, nós vamos dar continuidade aos nossos pedidos de oração ser elevado ao nosso Deus, né? Vamos
buscar os pedidos que foram feitos durante a semana, né? E também vamos agora aproveitar para, mais uma vez, proferir mais 3 orações. Essas 3 orações, elas têm o objetivo, né? Vai ser dedicada a primeira oração pelas famílias, a segunda oração, nós vamos dedicarmos por todos os irmãos, clamar a Deus mesmo, invocar o nome de Deus e a presença de Deus para ajudar a todos aqueles nossos irmãos que se encontram enfermos. E sabemos que é o momento mais difícil para o ser humano, é um momento de enfermidade, então não devemos deixarmos de estar orando por aqueles que clamam pelo Senhor. E também vamos buscar Deus, a presença de Deus, o poder de Deus, a força de Deus para o reavivamento da nossa igreja. Então, a última oração vai ser feita em prol do reavivamento da igreja, para que cada dia mais possamos buscar Deus, né, e viver uma vida em comunhão com Deus, pedindo também o derramamento do Espírito Santo, irmão. E nesse momento, né, eu vou citar aqui os irmãos que são mais conhecidos, que irão fazer a oração, e vou olhar aqui os nomes, e o irmão que estiver presente, que puder orar conosco, que possa levantar a mãozinha, se está presente ou não. A primeira oração, né, eu vou pedir aqui para o irmão Anderson. Ele está nos assistindo. O irmão Anderson Costa, o missionário do campo sergipano. Ele vai fazer a primeira oração. Irmão Anderson, levanta aí sua mãozinha. Bom dia. Nós temos também aqui o pastor Erisvaldo também. Está presente? Pastor Sim, Erisvaldo. bom dia, irmã Rita. Bom dia aos intercessores. Estou presente, sim. Então, o irmão vai interceder pelos enfermos, viu? Irmão Ok. Anderson pelas famílias, o irmão Erisvaldo pelos enfermos, e vamos dar oportunidade a uma jovem, né? A Débora Aline irá interceder pelo reavivamento da igreja e pelo descimento do Espírito Santo sobre cada um de nós. Débora Aline. É uma jovem participante. Estou aqui. Assim. Certo, então eu faço essa terceira oração. Obrigada pela oportunidade. Bom dia a todos. Bom dia. Então vamos agora, né, em reverência de oração, todos. E o irmão Anderson vai iniciar a primeira oração. Graças te damos, Senhor, por mais esta oportunidade. Estamos participando aqui desta reunião de intercessão. Somos gratos pelo dom da vida especial, também por este evangelho que conhecemos em Cristo Jesus. Queremos pedir especial em prol de cada família da tua igreja. Sabemos que a família tem sido um dos alvos do inimigo para causar discórdia, causar separação, causar conflitos e assim enfraquecer a base da sociedade, a base da igreja. Queira ajudar cada pai, cada mãe, cada filho, a fim de que todos tenham esse mesmo propósito de alcançar a unidade em Cristo, de suportar por amor, né, e assim estarmos crescendo, né, no objetivo que é de ter o caráter semelhante a Jesus. Amém. Seja com cada líder, né, do povo, nós sabemos que estamos na nossa graça para suportar os ataques do inimigo, somente através da oração, do estudo da tua palavra, podemos estar firmes, né, contra as ciladas Queria dar a tua bênção, né, sobre cada lar, para que cada família está representando a Cristo aqui nessa terra, e através do testemunho poderoso de uma vida santificada, assim muitas pessoas venham ao conhecimento do Evangelho.
Especialmente pedimos em prol das famílias que estão passando por crises, para que elas possam recorrer a Ti como a solução para as dificuldades, e assim alcançar a vitória cristã, a vitória contra várias nós suplicamos em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem. Eu vou orar agora, né? Oremos. Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e do universo, exaltado seja o teu nome para todo sempre. Mais uma vez, Senhor, nós nos prostramos perante o Senhor para te agradecer pelos cuidados que o Senhor tem para conosco. Também queremos te suplicar em favor dos enfermos, principalmente os enfermos do teu povo. O Senhor bem sabe, o Senhor conhece os enfermos do teu povo, os enfermos de ordem emocional, os enfermos espirituais e os enfermos físicos. Te pedimos que, se for para a tua honra e glória, venha curar a cada um. Quero suplicar em favor daqueles enfermos que estão no leito de dores. Te pedimos que o Senhor venha aliviar os seus sofrimentos. Também te pedimos em favor daqueles enfermos que têm doenças que humanamente são incuráveis, mas o Senhor que tudo pode. Colocamos esses casos em tuas santas mãos e venhamos te suplicar que o Senhor venha realizar a tua obra segundo o teu querer, pois nós cremos que o Senhor tem poder para isto. O Senhor tem feito obras grandes no passado, o Senhor tem feito obras grandes no presente, e nós cremos que o Senhor fará obras maiores no futuro. Por isso, Senhor, nós colocamos esses casos em tuas mãos, porque sabemos que o Senhor tudo pode. Te pedimos que nos abençoe e nos guarde das enfermidades, Senhor, das enfermidades incuráveis, das enfermidades que atormentam a humanidade. Te pedimos as tuas bênçãos e as agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Oremos. Pai Celestial, muito obrigada por esse dia, obrigada pela essa oportunidade de a gente estar participando dessa jornada de oração. E eu agradeço porque o Senhor está assim nos preparando com as mensagens. Estamos vivendo em pleno dia da expiação e nós precisamos muito de Ti. Eu peço que perdoe os nossos pecados e nos ajude a cumprirmos sim as condições para a descida do Espírito Santo sobre nós. Ajuda-nos a vencermos todo o pecado, todo o egoísmo, todo o orgulho, toda a tentação e tudo que é ruim que está no nosso caráter. Que o Senhor envie o Teu Espírito para nos ajudar a vencer essas coisas e assim que o Senhor possa estar nos preparando para recebermos a chuva cereja em porção dobrada, para sermos semelhantes mais e mais a Cristo. Amém. E venhamos também pregar o Teu Evangelho conforme a Tua vontade. Porque eu sei que muitas vezes nós não pregamos porque estamos presos aos nossos pecados e isso nos impede de sermos zelosos, fervorosos. Eu só peço que tenha misericórdia de nós, Paizinho, e que nos liberte, que opere em nós um reavivamento. E eu sei que esse reavivamento só vai acontecer de verdade quando estivermos em chamas por Cristo, buscando a Cristo de todo o coração. Então nos ajuda, Paizinho, a vivermos aquele versículo. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Eu peço a tua ajuda, que o Senhor nos lave com teu sangue e, por favor, opere em cada um de nós o desejo, o anseio de recebermos o teu Espírito. Assim como muitas vezes estamos ansiosos por coisas aqui nessa terra, desejosos de fazer algo, põe um desejo muito mais dobrado no nosso coração de recebermos o teu Espírito para vencermos a nós mesmos e para que venhamos pregar o Evangelho que muitas pessoas venham ser salvas para a tua glória e que o Senhor possa voltar. É o meu pedido, eu entrego a vida de cada um dos irmãos aqui presentes em tuas mãos. E eu só peço que continue agindo nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. 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 Que o nosso Deus possa abençoar, né? Todos os oradores e também os ouvintes, todos os participantes. Amém. E todas essas orações possam chegar no trono de graça do nosso Deus.
Amém. Nesse momento, né, nós vamos ter um momento muito especial, um momento muito esperado, que é a mensagem, né? A mensagem do nosso Deus. Irmã Rita? Sim. Será que dá tempo da gente ouvir um hino especial? Dá, né, irmã Rita? Dá, Antes né, da irmão? mensagem. Dá. O irmão John tem um hino especial. Não, eu queria convidar a irmã Rosinha para ela cantar, né? Ah, sim. Então vamos, irmã Rosinha. A departamental aqui do Sudoeste Goiano. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Então, interessante que eu estava com o hino aberto. Estava com o hino aberto aqui. Eu pensei, se tiver oportunidade, a irmã Rosinha canta. Amém. Esse hino que eu vou cantar, eu acho ele muito lindo. Ele fala sobre o sacrifício e o amor de Jesus, né? O de 174. Jesus, em seu infinito amor, por mim na cruz morreu. E foi por mim que em terrível dor Amém. Jesus ali sofreu. Foi sua graça, Senhor Jesus, foi teu imenso amor que te levaram a morrer por mim tão pecador. Deixando a glória celestial, ao mundo aqui descer, e quer levar-me ao lar paternal, na glória lá do céu. Foi tua graça, Senhor Jesus, foi teu imenso amor que te levaram a morrer por mim tão pecador. Ali feliz sempre o louvarei com grato coração, meu bom Senhor e celeste Rei, por sua compaixão. Foi tua graça, Senhor Jesus, foi teu imenso amor que te levaram a morrer por mim tão pecador. Amém, irmãos? Amém. Qual é o número disso? Qual é o número disso? Amém, louvado seja Deus. Amém. Muito bonito esse hino, que possa se cumprir o amor de Cristo em nossas vidas. Amém. Amém, Senhor. Nesse momento, né? Agora, né, irmão John, vamos para a mensagem, né? Eu acredito que a sala toda está desejosa para ouvir a mensagem de hoje, que tem como tema o jejum no dia da expiação, e com o pastor conhecido como Machado. Está a palavra. Mais uma vez, um cordial bom dia a todos os meus amados irmãos e irmãs aqui nesse grupo de intercessão. Amém. Vamos para a nossa reflexão. Os irmãos me ouvem bem? Sim. Sim. Obrigado. Estamos ouvindo bem, irmão Machado. Obrigado. O dia da expiação foi o tema abordado ontem pelo nosso querido pastor Heber. Foi um tema bastante empolgante
E hoje nós vamos tratar do jejum para esse dia, ou grande dia, ou dia simbólico da expiação. Vamos começar então pela expiação, pelo dia da expiação. Aí vamos passar para o jejum, vamos passar pelo período de Laodiceia, a questão do afligir-se, a porta aberta, a porta fechada, para chegarmos finalmente ao jejum, quinto tópico. Então, vamos lá. Parte histórica, a parte cronológica, a parte escatológica e, finalmente, a psicológica. O grande dia da expiação é um período simbólico que se estende do ano de 1844 até o fechamento da Porta da Graça. Estamos vivendo no grande dia, nesse grande dia da expiação, de acordo com as palavras da inspiração, Ellen White, a mensageira da Igreja Remanescente. Na meditação Sinais dos Tempos, eu vou deixar a referência aqui, a página 259, diz assim: estamos no grande dia da expiação. Estamos vivendo no grande dia da expiação. E agora é o momento de nos arrependermos diante de Deus e confessarmos os nossos pecados pela viva fé nele. Somente aqueles que na própria atitude perante Deus estão ocupando posição dos que têm se arrependido e confessado os seus pecados, no grande e verdadeiro dia da expiação, serão reconhecidos e assinalados. Olhem, não apenas devemos confessar os nossos pecados, devemos buscar arrependimento genuíno nesse dia simbólico da expiação, mas devemos também afligir-nos, devemos seguir o trabalho de Cristo no santuário celestial em nosso favor para sermos assinalados. Tem tudo a ver com a nossa história, portanto, a história do movimento de reforma, a história dos 144 mil assinalados. Bem, meus queridos, a Igreja Adventista nasceu no Santuário Celestial, no dia 22 de outubro de 1844, quando Cristo adentrou do primeiro para o segundo compartimento do Santuário Celestial. Portanto, a doutrina do santuário é a nossa coluna vertebral. Nos diz Ellen White no livro Grande Conflito que as nossas mentes devem estar voltadas para o santuário celestial, onde Cristo intercede por nós, porque todos nós temos um caso pendente ali naquele lugar. Bem, estando no dia da expiação, isso nos remete ao período de Laodiceia, que significa povo do juízo, tempo do juízo, o julgamento do povo. Período que começou, repito, em 1844. Isso nos remete também à atuação da terceira mensagem angélica, o ministério do terceiro anjo, o juízo investigativo. Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Aqui nós temos um detalhe importante no final do período, ou no período de Filadélfia, para a transição no período de Laodiceia. O Senhor diz: eis que diante de ti eu pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. E no livro Primeiros Escritos, a página 42, a irmã Ellen White comenta sobre essa porta. Uma porta aberta e outra porta fechada. Repetindo Primeiros Escritos, a página 42, eu vou ler aqui para o nosso crescimento. Diz ela:
vi que Jesus havia fechado a porta do lugar santo e que nenhum homem poderia abri-la, e que ele havia aberto a porta do lugar santíssimo, e que homem algum poderia fechá-la. E aí ela cita Apocalipse 3, 7 e 8, já mencionado. E que uma vez que Jesus abrira a porta para o Santíssimo, onde está a arca contendo os 10 mandamentos, o povo de Deus tem sido testado na questão do sábado. Vi que a presente prova do sábado não poderia vir até que Jesus tivesse terminado o seu ministério no lugar santo e passasse para o segundo compartimento do santuário em 1844, no 7º mês. Bem, nós já falamos sobre o dia da expiação, que caía no dia 10 do 7º mês, e vimos claramente que estamos vivendo no dia simbólico representado por aquele dia 10. Não um dia de 24 horas, mas um dia profético, num período chamado período de Laodiceia. O Senhor abriu uma porta, a porta do lugar santíssimo, que nem o homem pode fechar, e fechou a porta do lugar santo, que nem o homem poderá abri-la. Bem, vamos falar agora sobre o detalhe de Ezequiel 9. Em Ezequiel 9, nós temos uma mensagem sublime para esse período, período de Laodiceia. A mensagem para o tempo do juízo. Eu vou estar lendo o capítulo 9 de Ezequiel, para quem, porventura, queira acompanhar, né? Versículo 4, diz assim: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Quando falamos em Jerusalém, falamos da igreja, do lugar da adoração. Jerusalém é um sinônimo de igreja, casa de Deus, morada de Deus, porque quase tudo ali era voltado para o santuário e seu serviço. Então, Jerusalém era uma cidade intimamente associada à adoração, ao serviço de Deus. Bem, foi dito aqui em Ezequiel aquilo que lemos também em Apocalipse 7. A irmã White diz que a mesma obra do Ezequiel 9, né? É a obra do selamento do Apocalipse capítulo 7. E aqui nos é dito: assinala aqueles que se afligem, aqueles que gemem, aqueles que suspiram por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. A irmã White, comentando essa passagem, ela diz que somente aqueles que suspiram e gemem por causa dos pecados praticados pelo professo povo de Deus receberão o selo do Deus vivo. Portanto, como eu já havia dito, 1844 é uma data memorável para todo adventista do 7º dia, e em particular para o movimento de reforma. Porque ali nós começamos, nós encontramos o início da obra do selamento, da proclamação da terceira mensagem angélica, porque essa é a mensagem que sela, o início do juízo investigativo, e o momento em que essa porta, a porta do lugar santíssimo é aberta, também representando a abertura da porta da graça para essa última geração. Em Isaías capítulo 22, livro do profeta Isaías, do versículo 12 ao versículo 14. Eu vou estar lendo, se alguém quiser acompanhar, vou repetir.
Isaías 22, 12 a 14. O Senhor dos exércitos, vos convidará naquele dia a chorar, prantear, rapar a cabeça e a cingir-se de saco. Porém, é só gozo e alegria que se vê. Matam-se vacas, degolam-se ovelhas, comem-se carne, bebem-se vinho, e dizem, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Mas o Senhor dos exércitos, se declara aos meus ouvidos dizendo, certamente esta maldade não será expiada até que morrais. Muito sério isso aqui, meus amados. Esse texto, então, fala da obra de Cristo no lugar santíssimo, o grande dia da expiação, e do jejum para o dia da expiação. O Senhor chama o povo do advento a chorar, a prantear, rapar a cabeça, a cingir-se de saco. Mas a resposta desse povo lhe é negativa. Eles dizem, não, nós vamos matar vacas, degolar ovelhas. E aqui eu chamo a vossa atenção para um detalhe. Como se trata do povo adventista, e o povo adventista abandonou o consumo da carne de porco desde o ano 1863, a mensagem, livro História do Adventismo, a página 217, diz que aquela visão do dia 5 de julho condenou terminantemente a carne de porco, né, de modo particular. Então o Senhor diz, matam-se vacas, degolam-se ovelhas, animais limpos, consequentemente, não é? Então, e dizem, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas o Senhor dos exércitos declara ao profeta, declara ao povo adventista, esta maldade não será expiada até que morrais. Estamos vivendo no grande dia da expiação, mas para o povo adventista, o Senhor enviou uma mensagem particular no tocante à reforma do regime alimentar. E aqui no livro História do Adventismo, diz, a visão começava com uma lista de Adão e Eva, e a sua beleza edênica condenava o uso do alimento carne, como a principal causa da degradação, das enfermidades e sofrimentos. A carne de porco foi condenada de maneira particular, mas todos os demais tipos de carne também o foram condenados. Então, essa visão, repito, que Deus deu à sua serva sobre a reforma da saúde, sobre a temperança nesse período da igreja, ela começava com a proibição do alimento, a carne de porco, conforme Levíticos 11, Isaías 58, Isaías 66, 16, 17, mas todos os demais tipos de carnes também o foram condenados. Bem, ainda em Isaías 22, nós vamos ler do versículo 20 ao versículo 22. Naquele dia chamarei a meu servo Eliaquim, filho de Uquias, revesti-lo-ei da tua túnica, e esforçá-lo-ei com o seu talabarte. Essa versão diz aqui, cingi-lo-ei com a sua faixa, e lhe entregarei o domínio, e ele será como o pai para os moradores de Jerusalém. E abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Novamente, a Bíblia nos conduz ao ano de 1844. A passagem de Cristo do primeiro para o segundo compartimento do santuário. O momento em que ele assume o trabalho como sumo sacerdote, cingindo aquela faixa, vestindo-se de maneira peculiar, como o sumo sacerdote se vestia, e agora iniciando o juízo investigativo, no final dos 2.300 dias da profecia de Daniel.
Bem, meus queridos, aqui estamos no último tópico, que é o tema sobre o qual nós queremos falar de maneira mais abrangente, queremos nos deter mais. O jejum da expiação. No tempo em que vivemos, diante da mensagem que o Senhor nos enviou acerca da temperança cristã, não temos a menor desculpa para nos alimentarmos de carne, qualquer tipo de carne, né? Como diz aqui a serva do Senhor, de animais mortos, né? O Senhor pede uma reforma nesse sentido. Nos diz aqui a serva do Senhor no livro Conselho sobre Regime Alimentar, ela faz o seu texto começando com uma pergunta. Se Deus quisesse que o seu povo continuasse a tirar a vida dos animais e a comerem as suas carnes como iguaria, teria ele, há mais de 40 anos, dado mensagem ao seu povo a esse respeito? Olhem que lindo, meus queridos. Ela diz, nesse sentido, precisamos de uma reforma. Conforme Malaquias, capítulo 4, verso 5 e também o verso 6, no período de Laodiceia, o povo de Deus é representado como o terceiro Elias. E aqui no livro Conselho sobre Regime Alimentar, página 71, a irmã White comenta acerca de João Batista como sendo o segundo Elias, e, de acordo com Mateus 17, representando também, versículo 11, o terceiro Elias, né? Ali na transfiguração. Na transfiguração sobre o Pisga, aqui no livro Desejado de Todas as Nações, a irmã White diz que Moisés representava os mortos, que ressuscitarão por ocasião da volta de Cristo. E Elias representando os santos trasladados, sem que vejam a morte. Meus amados, é importante nos aprofundarmos acerca desse acontecimento, ali da transfiguração. Por quê? Porque em Elias temos uma representação do povo que viveria ou que vive no período de Laodiceia, no período do juízo. E eu vou deixar referência para aqueles que porventura queiram reconsiderar depois. O Desejado de Todas as Nações, a página 421, versículo 3, Mateus 17. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. O Elias, repito, representando aqueles que haverão de ser trasladados. Claro que aí nós temos uma referência direta aos 144 mil. O povo que não sofrerá a morte do decreto. O povo que será trasladado como primícias dentre os vivos. Bem, meus queridos, eu vou ler o texto aqui do Conselho sobre o Regime Alimentar, página 71, falando desse povo. João Batista saiu no espírito e virtude de Elias, a fim de preparar o primeiro advento, o caminho para o primeiro advento de Cristo. Ele era um representante dos que vivem nos últimos dias, a quem Deus confiou sagradas verdades para serem apresentadas perante o povo. João era um reformador. João separou-se dos amigos e das ostentações da vida. A simplicidade de seu vestuário, feito de pelos de camelo, era uma reprovação permanente à extravagância e à exibição do vestir dos sacerdotes e príncipes de seu tempo e do povo em geral. Seu regime puramente vegetariano. Repetindo, seu regime puramente vegetariano, composto de alfarrobas e mel, era uma reprovação à
tolerância para com o apetite e a glutonaria predominante em toda parte. O profeta Malaquias declara: e eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Aqui o profeta descreve o caráter da obra. Os que devem preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo são representados pelo fiel Elias. E assim como João veio no espírito de Elias a fim de preparar o caminho do primeiro advento, esse povo prepara o caminho para o segundo advento. O grande assunto da reforma deve ser agitado, temperança em todas as coisas. Que coisa maravilhosa, meus amados. Então, em Mateus 17, nós temos a profecia referente ao povo laodiceano, o povo que vive no período Laodiceia, né? Não aos puros laodiceanos, mas não aos laodiceanos puros, mas aos puros laodiceanos. Uma coisa interessante aqui, meus queridos, vivemos no tempo do selamento. Os selados serão trasladados, arrebatados, né? Sem que passem pela morte. Representados pelo fiel Elias, sua dieta é puramente vegetariana, constituída de frutas, verduras, cereais e nozes. E agora, me encaminhando para o final, né? Quero fechar esse assunto com algumas considerações. Conforme Isaías, capítulo 58, vamos ler Isaías 58. Temos o verdadeiro jejum que devemos viver, devemos praticar presentemente no grande e simbólico dia da expiação. Vou ler aqui a partir do verso 5. Seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma e incline a sua cabeça como o junco e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias, pergunta o Senhor através do profeta, tu a isto jejum? Um dia aceitável ao Senhor? Não. Não precisamos mais fazer jejuns meritórios. Não precisamos mais fazer jejum para esperar qualquer graça salvadora. Temos vários tipos de jejuns. Temos o jejum espiritual, né, para quebrantar a nossa alma. Esse jejum tem sentido. Jesus disse, façam essas coisas, mas não desprezem o amor. Temos o jejum terapêutico, né, aquele para uma questão de saúde. Mas aqui vamos falar de um jejum especial, né? Vamos falar aqui a partir do verso 7. Verso 6. Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. Porventura não é este o jejum que eu escolhi, que repartas o teu pão com o faminto, que recolhas em casa os pobres e desterrados, que vendo nu o cubras, e que não te escondas do teu semelhante, e então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem tardança, a tua justiça irá diante de ti, a glória do Senhor será a tua retaguarda. Que promessa maravilhosa, meus amados. A irmã White nos diz que deveríamos ler diariamente o capítulo 53 de Isaías e deveríamos ler também o capítulo 58. Aqui nós temos o jejum da expiação. Em uma palavra poderíamos resumir: santidade, santificação, purificação, por estarmos vivendo justamente no período da purificação do santuário. Conforme Abacuque 3, o Senhor está purificando o seu povo, o povo remanescente. Então, expiação é perdão, estamos vivendo nesse tempo, mas para recebermos o perdão precisamos nos arrepender, confessar os nossos pecados e abandoná-los.
precisamos da santificação de Hebreus 12:14, sem a qual ninguém verá o Senhor. E vou ler, então, o último texto para esta manhã, no livro Conselhos sobre o Regime Alimentar, página 90, onde as palavras do Isaías 58 se resumem de maneira bastante prática, de maneira muito clara. Leio: o verdadeiro jejum que se deve recomendar a todos é a abstinência de toda espécie de alimento estimulante e o uso moderado, essa versão que diz apropriado, de alimentos simples e saudáveis, por Deus providos em abundância. Os homens precisam pensar menos sobre o que comer e o que beber com relação a alimentos temporais e muito mais com o alimento do céu, que dará tono e vitalidade a toda a experiência religiosa. Repetindo, o verdadeiro jejum que se deve ensinar ao povo nesses últimos dias é a abstinência completa de todo alimento prejudicial e o uso moderado daqueles que fazem bem. Glória a Deus. Aqui nós temos, então, meus queridos, um povo reformador da saúde, um povo reformador do vestuário, que na profecia de Isaías representa o vestir-se de saco, ou seja, uma vestimenta simples, uma vestimenta de um coração quebrantado, humilde, sem nenhum exibicionismo, não vestimentas dispendiosas, mas como diz o apóstolo São Pedro, em particular as mulheres, como se vestiam as santas mulheres do passado, e ele aqui faz referência a Sara, como a mãe, né, de todas as mulheres cristãs depois de Eva. Agora, também, nós temos a cinza, nós temos o choro, o pranto, que é o caso que devemos nos afligir pelos pecados cometidos no meio da igreja, como condição para sermos assinalados. E também o jejum, que se refere à reforma da saúde, à temperança cristã. E eu fecho, são 5h48, eu fecho com o texto que lemos para a introdução, 1 aos Coríntios, carta de Paulo, capítulo 10, o verso 31. Portanto, diz, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe, meus amados. Que Deus nos ajude e que nós possamos avançar nessa mensagem. Pois a serva do Senhor diz, seja progressiva a reforma do regime alimentar. Esse é o meu desejo, a minha oração, em nome de Jesus, por mim e por todos vós. Amém. 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 Louvado seja Deus por essa mensagem Amém. tão maravilhosa que acabamos de ouvir. Agradecemos imensamente ao pastor Antônio Machado por ter se colocado como vaso de bênçãos nas mãos do Senhor. Que Deus possa continuar abençoando grandemente a sua vida, pastor Machado, e que nós venhamos viver essa verdade em nossas vidas como povo de Deus. Amém. Irmã Adriana, eu queria aproveitar para agradecer a oportunidade, o convite que me foi feito, e queria também te parabenizar. Você esteve aí aniversariando, aniversário de casamento, né? Deus abençoe ricamente a tua família. Vocês moram no meu coração. Amo muito seu esposo, né, em Cristo. Sim, irmão, muito obrigada. E nós que agradecemos por essa oportunidade. Estamos na segunda jornada de intercessão da União, e hoje é o 5º dia dessa jornada. Eu acredito que todos que estão participando vêm se alimentando, né, com o pão espiritual, e hoje uma mensagem maravilhosa para nós, que não venhamos ficar só no ouvir, mas que venhamos colocar na prática. E nesse momento, eu gostaria de falar que nós temos muitos pedidos no chat, muitos pedidos mesmo. Não vai ser possível ler todos, mas os irmãos que fizeram os pedidos podem ter certeza que nós iremos orar por eles
e em nossos lares também vamos continuar orando. No total, foram 29 pedidos de oração. Os assuntos em geral, pelas famílias, pelos enfermos, pela conversão verdadeira, pelo derramamento do Espírito Santo, por familiares, por esposo que está em adultério, enfim, foram vários pedidos pelos jovens, pelas crianças, pelas igrejas, pela liderança. E nós agradecemos de coração pela presença de todos vocês que estiveram aqui conosco. Então, neste momento, nós vamos pedir para o irmão Jones colocar o hino final, e logo após nós teremos 2 orações, e depois do hino eu irei mencionar as pessoas que irão orar e os motivos de oração. Irmão Johnny, é possível colocar o hino agora, final? 297 do nosso inário. Consagração completa. Senhor, meus momentos e meus dias sejam só em teu louvor. Minha prata e ouro toma, nada quero te esconder. Minha inteligência guia, só estou por teu saber. Meu amor e meu desejo sejam só teu nome honrar. Faze que meu corpo inteiro eu te possa consagrar. Amém. Que essa, Amém. possa ser nossa Amém. oração diária, que nós venhamos nos consagrar mais e mais ao Senhor. Então, neste momento, eu irei mencionar o nome de 2 irmãos e os motivos de oração. Eu peço que o pastor Walter Ruben, é possível o irmão fazer uma oração? Sim, minha irmã. Tranquilo, irmã Adriana. Estamos felizes pela sua presença aqui conosco. Amém. E o irmão irá orar pela liderança, né, pelos líderes em geral e pelos pedidos do chat. Esse é o motivo de oração que o irmão vai orar, pela liderança, pelos líderes em geral e pelos pedidos do chat, que são muitos pedidos. E o irmão Antônio Machado, que foi o nosso mensageiro de hoje, que eu quero expressar também o meu carinho, meu esposo também. E obrigado, irmã. O irmão irá orar pelas famílias em geral, mais uma vez, pela libertação dos jovens, das crianças e dos adolescentes. Os jovens, crianças e adolescentes precisam ser libertos, né? De muitos vícios da internet e muitos outros vícios. Então, neste momento, vamos nos colocar em reverência e oremos ao Senhor. Primeiro o irmão Walter Ruben e depois o irmão Antônio Machado. Ok, os irmãos estão me ouvindo bem, né? Tá, ok. Sim. Amorável Deus, nosso Pai Celestial, em cuja gloriosa presença nos ajoelhamos reverentemente nesta manhã, agradecidos pela vida, pela noite maravilhosa, pelo sono restaurador e pelo dia que amanhece, trazendo consigo a perspectiva da Tua presença e a certeza de que o Senhor estará conosco aonde quer que pisemos com os nossos pés. Amém. Pai querido, nesse momento, agradecidos pela Tua palavra, pela mensagem oportuna que acabamos de ouvir,
e possamos sentir o impacto da presença do Santo Espírito, imprimindo na mente e no coração de cada um de nós as verdades trazidas ao nosso conhecimento, relembradas a todos nós nesta manhã, Senhor. Concede a nós perdão pelas nossas iniquidades, pelas fraquezas do teu povo. Anima a tua herança a permanecer leal e dedicada aos santos oráculos a nós confiados até o momento presente. Amém. Nosso Deus, nesse momento, colocamos diante da tua face a necessidade da direção, da liderança da tua igreja, de uma permanência maior ao teu lado, pois a tua santa palavra na inspiração nos diz que todos os ministros devem humilhar diante do Senhor o seu orgulhoso coração. Amém. O Senhor que sonda os corações, que sabe das necessidades do teu ministério, das provações que os teus servos enfrentam em seus campos de ação, os problemas que se abatem sobre a família, daqueles que lideram, daqueles que lutam pela causa. Que o Senhor não deixe que o inimigo tenha nenhum acesso, nenhum poder sobre a vida de nenhum dos seus filhos, da conferência geral até ao nobre obreiro que trabalha, Senhor, humildemente no seu campo. Tende compaixão das esposas que lutam, que trabalham, que se dedicam tanto pelo ministério dos seus esposos, dos seus queridos filhos, que nenhuma delas venha a ser envergonhada pelo inimigo, Senhor, mas que tenha os seus esforços coroados de bênçãos, vindas dos altos céus, vindas do trono da graça. Amém. Ó nosso Deus, toma em teus braços de amor nesse momento todos os teus servos e servas que fizeram seus pedidos nesta manhã, que vem fazendo os seus pedidos nas igrejas, nos momentos de oração, da libertação dos problemas psicológicos, dos problemas emocionais, dos problemas físicos, financeiros, que se abatem muitas vezes sobre as famílias e que aparentemente não se observa a solução imediata. Mas que o Senhor possa trazer a graça, trazer a bênção na vida de cada uma dessas pessoas, dos nossos queridos irmãos que clamam, que buscam uma bênção para as suas vidas, para as suas respectivas famílias. Amém. Nós te agradecemos, Senhor, por esta hora feliz de oração, por rever amigos e irmãos que um dia em Cristo Jesus foram feitos nossos irmãos. Amém. Compadece de todos nós, humilha o nosso orgulhoso coração e fortalece a fé da tua igreja. É o que te suplico nesta hora, pelo santo e amorável nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Querido Pai, que habitas nos céus, em continuação, meu Deus, a oração do teu Filho, nos achamos ainda em tua amável presença. Senhor amado, nesta hora eu venho interceder, Senhor, pela família, a célula máter da sociedade, Senhor. Que tenhamos famílias abençoadas, assim como a família de Abraão, famílias nas quais o Senhor possa confiar. Que como pais, coloquemos a nossa casa dentro da arca, que é Cristo Jesus. Senhor amado, que possamos viver com sabedoria dentro da nossa casa. Que possamos, Senhor, ter famílias que te representem. Pai amado, eu oro aqui pelo casamento da irmã Adriana, que esteve aniversariando, Senhor, tenha misericórdia da família que é tua. Eu sou o irmão Alex, todos os seus filhos, meu Deus. Também, meu Pai, te apresento aqui as demais famílias, que não me é possível nominar uma a uma, por serem tantas. Te apresento de maneira genérica as famílias de cada irmão, cada irmã aqui nesse momento de oração. Te apresento as famílias do teu povo, em todo o mundo. Peço, Senhor, em particular pelo nosso querido pastor Eli, ali à frente, Senhor, das responsabilidades na Conferência Geral, e todas as famílias missionárias. Te apresento, meu Senhor, os jovens em particular, os mais tentados nessa reta final.
Oro também em favor dos adolescentes, em favor das crianças. Peço, Senhor, em particular, pela minha querida esposa, minha querida família, pelas minhas filhas casadas, pelos meus genros queridos e minhas netinhas, e até por aquela que está a caminho, Senhor, que vai chegar em abril. Suplico, Senhor, que continues conosco neste dia. Que tuas extensivas e ostensivas bênçãos estejam sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. 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 Louvado seja Deus. Agradecemos a todos vocês mais uma vez. Queremos externar os nossos agradecimentos. Quero em especial agradecer aos líderes que estão aqui, aos pastores, ministros, obreiros, né, a todos os missionários. Quero agradecer ao presidente aqui da Associação ANOB, que está aqui conosco, o pastor Erivaldo. Eu que agradeço. Muito obrigado, tá? Eu que Foi um agradeço prazer por estar aqui. Sua esposa, aos irmãos da Igreja de Natal, enfim, a todos que aceitaram esse convite e estão aqui conosco. E amanhã nós temos um encontro marcado nesse mesmo horário, às 5 horas da manhã. O irmão Johnny, tem algum recado? Queridos irmãos, aos que estão aqui, alguns já estão saindo, né? Mas amanhã nós vamos avisar antes, no sábado, não teremos pedido de oração, só agradecimento. Então, no chat, coloque seu agradecimento. Teremos aí uns 2 testemunhos para contar. Já tem a irmã Maria Barbosa, que vai contar um testemunho daqui da jornada também. E se tiver outro testemunho que aconteceu durante a jornada, você entre em contato comigo, que aí nós iremos dar oportunidade para você, bom? E amanhã nós teremos, então, a Aba e a Ace, que vão dirigir o trabalho, o irmão Eliabe e a irmã Cida, vão dirigir o trabalho amanhã, pela graça de Deus. Muito bom, maravilhoso, parabéns, né, a vocês que dirigiram, a irmã Rita e a irmã Adriana, e Deus seja louvado pela vida de todos. Amém, Jesus. Amém. Amém. Então, vamos concluir a nossa reunião. Concluímos assim, em nome de Jesus, que a graça e a consolação do Santo Espírito possa reinar em nossos corações hoje e eternamente. Amém. 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 Bom dia para todos. Bom dia. Pastor Heber, Pastor Silvão, um abraço. Oi, meu querido. Um abraço para todos vocês. Não vamos nos esquecer de orar pela nossa nação. Oi, irmão Machado. Saudade, meu amado. Vamos orar pela nação. Irmão Márcio, Deus seja louvado. Márcio Carvalho. Abraço da minha maninha aí, irmão Silvano. Obrigado, meu mano. Pastor Heber, deve estar presente? Acho que já saiu. Abraço, Cidinha. E dá mamãe socorro.